Agora tá, né? A moça falou para mim aqui. Ok, então, queridos, queridas, bom dia. Sejam muito bem-vindos para esse nosso segundo momento de conversa, né? Acho que, antes de tudo, a gente, quando pensou nesse evento, pensou em falar sobre a distonia focal, as experiências de cada um, os caminhos que cada um vai trilhando, e que a gente também teste coletivamente. Então, esse aqui também é um espaço de revisitar a história e construir também a história juntos, né? Então, a gente teve, há 2 semanas atrás, o David falando sobre a distonia, sobre o que é a distonia, sobre a pesquisa linda que ele tem feito, né? Especialmente tentando contribuir para a prevenção, né, da distonia focal, que é algo também tão importante, tão significativo de se discutir. Hoje, Lilia vai falar um pouco da história dela, né, as ressonâncias, né, e como que a distonia também faz parte, né, nesse tecido que a constitui, né? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos gravando, como vocês sabem, para a gente poder ter isso e depois, talvez, disponibilizar. Lília, é uma alegria ter você conosco, né? A Lília é uma mulher poderosa, uma mulher muito potente, né? E que também desafiou do jeito dela a distonia, né? De uma forma única. E eu tenho certeza que, ao ouvir a história da Lília, muitas coisas que a gente vai conhecer dela também ressoam, em maior ou menor medida, né? Com aquilo que a gente também ou já viveu, ou já acompanhou, ou se imagina também aceitando o convite de se colocar um pouco nessa pele, né, que ela habita, para a gente usar aqui a ideia do Almodóvar. Bom, então, Lilian é uma professora da UFAL, né, super competente violinista, nem vou ficar perdendo tempo falando dessas coisas todas. Lilian, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Deixa eu aumentar aqui a minha tela para ficar melhor. Bom dia a todos e todas. E como não iniciar agradecendo, né? Tendo dentro do agradecimento um sentimento de vida e de reconhecimento do caminho. Então, primeiro eu agradeço imensamente a oportunidade rara de se falar sobre isso de um modo acolhedor e tranquilo. Segundo, eu agradeço pela oportunidade de partilhar, né, aquilo que eu considero importante, não só para mim, mas com um olhar o mais universalizado que eu possa ter do mundo. Parafraseando Graciliano, quanto mais você olha para o seu quintal, mais você vê o universo, né? Mais você vê o mundo. Então, é olhando para mim que eu vejo o mundo e vice-versa, olhando para o mundo que eu me vejo. Depois da fala científica, assertiva, esclarecedora, bem fundamentada, didática, o que mais eu posso dizer? Do David, há 2 semanas, né? E que eu acho que vale muito a pena a gente assistir, não só uma vez, 2 vezes, a gente assistir novamente, fazer perguntas, mandar para o e-mail dele. Isso, para o nível de pesquisa que ele está fazendo, é extremamente interessante, né? Esse feedback. Muito bom. Acredito que ele concorde comigo nesse sentido. E por que é importante, né? Porque o conhecimento, a forma como ele é colocado... A Siri entrou aqui, tá, sai. Você fala, e aí ela entra, né? Enfim, a forma como o conhecimento é colocado, ela ilumina o modo como a gente trata as situações que a gente vive. Então, é de profunda importância, né, que a fala do David seja revista enquanto um aporte científico, enquanto a fala de alguém que está profundamente ligado às questões assertivas mesmo, das problemáticas físicas, né, que essa situação nos causa, né, nos traz em vida. A minha fala aqui, ela decorre mais pelo veio do sentir, como sentir e o que fazer com isso, né? Eu que venho eu tenho 48 anos, desses 48 anos, pelo menos 26
26, 27 anos convivendo com a distonia, né? Sem saber que era a distonia, claro, né? E daí aconteceram todas as más condições, né, de descoberta, até o caminho que me levou a entender e a passar a me aprofundar nesse aspecto demorou muito, muito tempo. Foi um calvário bem longo e bem sofrido. Mas também porque eu venho de uma época, né, onde o acesso à internet não existia essa facilidade que a gente tem aqui hoje, né? Estamos conectados de forma real, né? Estamos nos vendo de forma real, ouvindo a nossa voz em um momento real, falando sobre um assunto que mal se sabia há poucos anos atrás, né? E que é tão importante para a nossa profissionalização e principalmente para a nossa atividade, enquanto musicistas, enquanto músicos, enquanto professores, enquanto espectadores também. Às vezes a gente tem alguém na família, né, que tem e que está ali caladinho, sofrendo, calado, porque não sabe nem como verbalizar isso, né? Então, eu venho dessa geração onde não se falava sobre isso, mas de jeito nenhum. Hoje ainda se fala pouco para aquilo que a gente precisa de entendimento. Há muitos tabus. E o que traz o tabu, né, para a falta de conhecimento, agrega também a ignorância, agrega os maus fluidos, agrega as más conclusões sobre situações que poderiam ser até mais fáceis, né? Então, falar sobre isso aqui é de extrema importância e urgente, porque é uma questão de saúde pública para nós músicos. É uma questão de saúde emergencial, isso tem que estar nos poderes públicos, sabe? A vontade que eu tenho é de convencer algum político aí para isso começar a entrar nos cadernos de leitura, né? Que tem referência, né? Não é para a gente ter atestados de doente, não é isso, mas é para que a gente tenha a possibilidade de ter acesso a uma assistência multidisciplinar nesse sentido, né? Porque você chegar para um neurologista e falar o que você tem, ouve-se barbaridades, né? Como eu ouvi, por exemplo, não vejo nada na tua mão, volta. Quando você tocar muito, que ela estiver muito deformada, você volta aqui que a gente faz uma cirurgia. Eu era uma pessoa que estava terminando o bacharelado, em situações muito difíceis, né? Sem saber o que tinha, e você ouve isso de um profissional. Então, eu acho que esse profissional, hoje, está ficando paulatinamente mais longe da gente. E esse tipo de fala aqui, esse tipo de vivência, só colabora para que a gente tenha mais e mais argumentos para falar com as pessoas. Não, olha, isso não é só uma questão, isso não é uma questão inventada, isso não é uma questão psicológica, né? Isso não é uma questão que não existe, isso é um problema real que existe e que está na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu não tenho muita... falar assim da minha história, porque eu acho que a minha história, ela é também a história de todos, assim, né? Que é a vontade de tocar e a vontade de se sentir bem tocando, de ser feliz fazendo aquilo que a gente ama, né? Quando a gente escolhe se profissionalizar na música, seja em qual instrumento for, o que a gente busca é uma forma de expressão no mundo, né? E quando essa expressão ela é tolhida, quando essa expressão ela é calada de alguma forma, a gente tende a ficar só com impressões e não com expressões. A gente só guarda, E quando a gente guarda sozinho, né, o sofrimento, ele é o próximo passo, né? Então, eu tratei de trazer algumas imagens, não é na ideia de desenhando para entender, não, tá, gente? É na ideia de... a partir de uma imagem do mundo, né, ou de imagens do mundo, a partir de uma visão artística de outros artistas, talvez eu possa aqui falar um pouco da minha história, dos sentimentos e vivências que eu tive, e vocês passarem a se perceber também no meio disso, né? Esse título, Ressignificando o Ensino e a Prática Instrumental a partir de vivências com a distonia focal do músico, é um título que tem que ser uma tese de doutorado. Um doutorado conjunto, viu,
David, a gente tem que fazer um doutorado, assim, 4 pessoas escrever essa tese, cada uma dando ali o seu aspecto, porque é realmente algo bastante... Ele fecha aquilo que a gente gostaria que tivesse, né? Essa ressignificação. E por quê? Porque a gente começa a estudar música já com os pré-significados muito pontuais e muito solidificados, assim, dentro da gente, seja pelo outro, seja por nós mesmos, seja pelo ambiente familiar, seja pelo ambiente da própria escola de música, onde a gente vai estudar, ou no ambiente de música que não seja escola, né, mas um ambiente de música onde a gente esteja, né? Então, pelo título, assim, a gente já tem aí uma noção, né, do que é a potência desse nosso encontro aqui. Pode passar, Rúbia. Pronto. E aí a minha parte, né, ficou assim, a busca de uma sintonia. Quando a gente sintoniza, não sei se vocês ainda têm rádio assim de botão, de sintonizar no botão, ou se vocês já vivenciaram isso, né, de sintonizar uma rádio pelo botão. E às vezes a gente chega a gente quer tanto ouvir aquela música e tal, mas a gente consegue uma sintonia próxima, mas dá para ouvir, de longe, mas dá para ouvir. E às vezes a gente consegue lá aquela sintonia FM e tal, potente, dá tudo claro, conseguiu, sintonizou. Às vezes uma mudança no satélite, ou sei lá o que, da rádio, muda essa sintonia e a gente já perde um pouco aquilo que estava tão claro. Então, por isso que essa busca é uma contínua descoberta, né? Essa busca dessa sintonia com o instrumento, a partir da distonia focal, é uma contínua descoberta. Mas, a partir de qualquer visão, é também uma contínua descoberta, né? Quando a gente pensa que a gente entendeu, ou que a gente está tocando, ou que a gente está fazendo, ou que a gente chegou num nível que... Isso é muito falacioso e muito perigoso também, né? A gente tem que estar sempre voltando. E faz bem isso, é saudável que a gente volte às questões estruturais daquilo que a gente faz na vida, né? Nunca... Estudar escala é maravilhoso estudar escala, seja ela qual for, modal, tonal, cromática, porque estudar escala está na base, é o nosso material sonoro para construir aquilo que a gente vai entender como um discurso musical. Então, essa volta, né, essa sintonia, essa busca da sintonia constante, né, é uma descoberta contínua. Dentro da distonia focal, ela tem alguns aspectos alguns temperinhos assim, mais específicos, né? Então, a gente começa com o quê? Com conceitos infundados, né? Eu ouvi muito assim, você não tem talento, você deveria desistir, procura outra coisa para fazer enquanto você ainda é jovem, né? Você não vai ter espaço no mercado, porque o conceito daquele músico perfeito, né? Que está ali acima de todas as possibilidades de problemas com seu instrumento, ele às vezes é o que está como porta de entrada para os lugares onde se estuda música no mundo. E isso tem que ser trabalhado, né? Então, esses conceitos infundados que me fizeram pensar e duvidar muitas vezes da minha capacidade, humana, inclusive, né? E eu pensava assim, mas como algo que é tão necessário, tão verdadeiro dentro, né? Como algo que é tão dentro de mim assim, por que para fora é tão problemático? Mais que isso, quando eu fechava os olhos, né, e começava, porque eu comecei a ter distonia depois de 13, 14 anos com o violino, né, de prática, assim, com o violino. E eu fechava os olhos e lembrava quando eu tocava sem esse traço distônico. Eu dizia, mas tá pronto dentro de mim, né? Como é que isso foge dessa forma? Então, esses conceitos infundados sobre a problemática da distonia, é necessário que a gente reveja sempre. Então, ao invés de dar diagnósticos, né, rasos, diagnósticos a partir de uma conexão só, procura ver, de fato, que aspectos estão relacionados àquela situação que você está passando, ou o colega, ou alguém que venha trazer essa temática para você. As respostas negativas diante do desconhecido.
nós temos, infelizmente, eu acho que... E essa é uma característica do Ocidente, né? Na cultura a gente vê isso, né? Essa resposta negativa diante do desconhecido e diante do problemático. Ao invés da gente potencializar, mesmo que seja o mínimo, mas potencializar aquilo que ainda é bom, aquilo que é possível e aberto, nós tendemos, né, a potencializar o que é negativo e o que é problemático. Então, as respostas negativas que eu própria, né, me dava quando eu tentava lá colocar os dedinhos no violino e não ia. E aí vale a pena dizer uma coisa. Quando eu tinha dos 23 para os 24 anos, eu sofri um acidente de automóvel, né? Um acidente grave. Passei algum tempo num estágio assim entre vou, não vou, volto, não volto, sou, não sou, né? E nessa volta, né? Voltei, estou aqui. Eu pude perceber que quando eu fui pegar o violino, aí eu comecei a sentir de fato, realmente, a dificuldade motora. Aí foi quando eu disse, tem... Antes, o que era que eu sentia antes? Eu sentia antes que eu chamava de cansaço. Estou muito cansada. Estou estudando... Eu cheguei a estudar 12, 15 horas por dia. Né? Eu morava numa cidade, tocava em 3 orquestras em cidades vizinhas. Né? Fazia música de câmara com o meu professor. Então, assim, a minha vida fora do violino, ela era entre 10 e 12 horas. Então, havia também um desgaste físico nisso, né? Talvez já um prenúncio de algumas questões que iam depois desembocar na distonia, sim. Algumas questões físicas que o acidente, como um trauma maior, né, acabou por potencializar também todo esse fato. Medo de verbalizar. Olha, isso foi em 1998. Foi quando eu realmente comecei a me perceber problemática, doente, diferente, insuficiente, em todos os ins, né, nutridos da mais alta negatividade pessoal e do entorno, né? É preciso relatar que é muito... Eu acho que num dia eu era espala da jovem, da Sinfônica Jovem, era primeiro violino da Sinfônica Profissional, tocava na Sinfônica de Recife, tocava em Natal, tocava na Filarmônica, tocava no quarteto com o meu professor. Na semana seguinte do acidente, eu não tinha mais nada disso, mais nada. Né? Então, assim, eu tinha sido substituída prontamente. Parêntese, somos substituíveis. Dentro dessa ideia do trabalho e da ação no trabalho no mundo. Mas somos insubstituíveis naquilo que somos enquanto pessoas, porque somos únicos, e é preciso que a gente lembre disso todos os dias, né? Se não todos os dias, pelo menos umas 3 vezes por semana, para dar uma sacudida assim no juízo e lembrar da importância que a gente tem para a nossa própria vida, né? Então, eu tinha medo de verbalizar. Eu lembro que 1, 2, no máximo 3 professores, 2 seguramente eu lembro, e um terceiro foram anos depois. Um professor de violão, que tinha realmente distonia, que já tinha ido à Espanha, né? Ele já tinha tido contato com essa nomenclatura, mas ainda se chamava doença do escrivão. Ainda chamava tendinite, ainda chamava problema noturno do carpo, né? Que o David trouxe para a gente todos esses conceitos na fala tão assertiva dele. Até eu conseguir verbalizar isso, gente, foi 2018. É muito tempo passeando por conceitos que não definem aquilo que eu tenho. Por N razões, né? Por N razões. Por não conhecer, por duvidar, por não ter aporte, por não ter... E isso que a gente faz aqui, pontuando mais uma vez, só ajuda a quem tem ou quem não tenha, ou a quem possa perceber alguém que tenha, a ajudar a encurtar esse caminho, sabe? A encurtar, se eu pudesse, eu encurtaria esse caminho todo que eu passei nessa escuridão, sem saber. Nossa, 1000 vezes eu encurtaria, se eu pudesse, eu faria esse caminho de volta, tiraria aí pelo menos uns 20 anos, só para poder, sabe, ter de novo esse tempo de volta para mim, para fazer aquilo que eu amo fazer e que todos os dias tenho que me lembrar que eu tenho possibilidade de fazer.
Então, esse medo de verbalizar, ele tem que ser vencido, mas ele tem que ser vencido de forma acolhedora, né? Afinal de contas, a gente não pode se jogar para ser estraçalhado no mundo, né? A gente tem que verbalizar no sentido do autoacolhimento, né? Eu tenho alguma coisa que eu preciso, o que que eu tenho, né? O que está acontecendo com a minha prática de instrumento? A quem eu posso recorrer? E hoje se tem muitos lugares, né, onde você pode sentar e buscar com segurança, né, uma fala mais amiga. Tornar repertórios impossíveis de serem feitos. Isso é uma coisa que a distonia começa a fazer como o primeiro passo, assim, né? Não, isso aqui eu não vou mais tocar. Então, eu impossibilito aquela prática como uma forma também de me guardar, né? De guardar o sentimento de não poder fazer. Mas essa também, eu acho que esse também é um caminho muito errado, porque muitas vezes é a abordagem do repertório que está errada, e não o repertório em si, né? É a forma como você aborda aquilo que você está fazendo, enquanto material musical, e não aquilo que se coloca como premissa, que é, para você tocar isso, você tem que ser um virtuoso. Claro que há coisas no nosso instrumento que são de uma dificuldade técnica enorme. Eu sei disso porque eu sou professora, sou violinista, conheço todo ou grande parte, né, do repertório. Mas não existe nada que não possa ser refeito, repensado e reconstruído. Disso hoje, a cada dia, eu me convenço mais, né? Sentir-se incompetente, insuficiente, eu falei agora há pouco, esse sentimento de inconstância, né? Por isso que tem que ser uma contínua descoberta, porque é inconstante também aquilo que dentro de nós é problemático. A distonia me fez perceber que muitas vezes a gente não consegue ser entendido naquilo que está falando, porque nós próprios não entendemos aquilo que temos. Volto a dizer, por isso é tão importante, de extrema importância, essa fala ligada à ciência, né, que o David nos trouxe, essa fala assertiva e esclarecedora enquanto uma questão neurológica, né? E aí, fazendo só um pequeno adendo com aquilo que tem sido a minha pesquisa nos últimos anos, e foi uma coisa que a distonia me levou. Porque eu pensava assim, gente, não é possível. Como eu não tinha tido também experiência de ensino de música em outros lugares, a não ser no Brasil, minha formação foi toda na Paraíba, então Desculpa, foi minha gatinha que está uma espoleta correndo pela casa. Então, a única forma que eu tinha de perceber o ensino da música era aquela. Eu dizia, gente, não é possível que as pessoas sejam felizes fazendo música dentro dessa loucura, porque eu achava aquilo louco, uma pessoa olhar para mim e definir o que eu era a partir de um dedo que não estava caindo na corda. Claro que eu achava isso de uma forma inocente. Inocente por quê? Porque eu não tinha conceitos, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu duvidava, assim, inconsciente, eu dizia, não, deve ter alguma coisa errada, deve ter outra coisa que eu possa fazer, né, para organizar melhor esse meu estudo. E aí eu fui ver, né, um período da história que muito me chama a atenção, porque eu considero um dos séculos onde a educação, o acesso à educação passa a ser diferente, principalmente a educação musical, ali com a criação do Conservatório de Música de Paris, né, no final do século XVIII. E aí eu fui ver como era que esses professores ensinavam, né, esses grandes mestres que a gente tem como grandes ídolos ou grandes referências, tanto na música quanto no ensino. Como era essa relação, né? Será que isso é tão distante do século XX, do século XXI? Será que ou as relações humanas elas seguem atemporais nesse aspecto quando elas são boas, né? Quando uma relação é boa, humanamente falando, ela é atemporal, ela é boa, ela é construtiva. Claro que ela traz as características do seu tempo, mas ela não pode ser desconectada, né? E aí eu fui ver que lá no século XVIII, a música ela era ensinada para o indivíduo. E eu quis tanto ter um professor que olhasse para mim enquanto indivíduo, sabe? E que não olhasse para mim enquanto alguém para reproduzir a mesma técnica da mesma forma. E isso nos alerta para quê?
Gente, se eu não consigo, ou se eu não estou apta para fazer algo por conta de uma distonia, por conta de uma questão neurológica, né? Se eu não estou apta, ou se eu estou momentaneamente inapta para um movimento, se alguém olha para mim enquanto indivíduo, né, é muito possível que eu consiga algum caminho para aquilo. Fazer outro dedilhado, fazer outro golpe de arco. Por exemplo, eu percebi que, às vezes, quando eu estou muito... quando a distonia vem assim de forma muito severa, né, geralmente quando eu estou sem foco no estudo, geralmente quando eu estou cansada, geralmente quando eu estou com algum problema na minha coluna, enfim, as coisas vão se somando. Mas eu percebo assim que alguns golpes de arco tornam a prática um pouquinho diferente. Se eu toco staccato, se eu toco spiccato, a minha mão se comporta de um jeito diferente se eu tocar détaché, legato, enfim. Então, perceber isso, você só consegue isso ou você olhando para si mesmo, né, enquanto indivíduo, ou tendo um professor que olhe para você quando você está nesse processo de formação, tendo um professor que olhe para você enquanto indivíduo, né? Claro que somos também um coletivo, claro que sim, mas é aquela coisa, no mundo nós estamos indivíduo e coletivo, coletivo e indivíduo, nem uma coisa somente, mas também nem outra coisa somente, né? Muitas vezes a gente tem um aluno que está ali no meio do grupo e tal, e aí a gente olha um movimento diferente. É importante que a gente tire esse aluno dessa cena coletiva e olhe para ele, né? E perceba nele quais são as questões. E, nesse sentido, a distonia ela é severa, severa no sentido de interessante demais, porque ela exige esse olhar individual. Né? Nas conversas que eu tenho, por exemplo, com o David e com o Oliver, né, sobre, olha, mas a minha mão e tal... Lília, como é que você está fazendo? Né? A partir do que você está fazendo, como é que você pode fazer diferente? Então, esse olhar é muito importante. Né? E aí fica aí um gostinho, né, daquilo que poderia ser também leituras importantes para vocês em relação à forma de lidar com a educação. Pode passar. Pronto. Tinha que ter, né, uma pincelada aí no meu amigo, que é o meu maior professor de música, esse aí, o Mozart. Então, foi sempre foi quem me salvou muitas vezes do desespero de ter distonia, né? Muitas vezes eu entrei num desespero tamanho e ouvir Mozart, ouvir. E viajar, literalmente viajar, na possibilidade de tocar aquilo, me fazia ter força para seguir, né? Me fazia acreditar novamente naquela possibilidade. E vendo a vida dele, as desgraças que ele teve em vida, enquanto gênio, também me ajudou a vê-lo como humano, né? E sendo humano, poderia então saber das minhas dores. Enfim, são as licenças que a gente vai buscando para poder amenizar um pouco, né, daquilo que dói na gente. Eu não sei se vocês já sabiam, ou se vocês já tinham visto esse autorretrato. Mozart faz esse autorretrato alguns meses antes de morrer, né, alguns meses antes de morrer. Numa carta que ele escreve para a mulher dele, que está numa viagem, está numa terma lá em Baden-Baden, está lá curando a própria saúde, e ele ali vencendo as próprias desgraças. E ele tem umas frases que ele fala aqui sobre esse autorretrato, né? Sobre os pensamentos, né, que ele tem, que são muito confusos e são muito pesados, e que ele não consegue mais, ele sente que o corpo dele está frio, que a vida está fria, que a vida está gelada. A minha intenção aqui não é analisar o Mozart, não. A minha intenção aqui é analisar essa autoimagem que a gente faz enquanto músicos, né? Enquanto pessoas que lidam com a arte. Se Mozart fez essa autoimagem, né? Porque a gente pode ver... primeiro, tenho certeza que ele não tinha nenhuma pretensão artística no sentido estético, né? Da pintura, não mesmo. Mas
há que perceber essa figura, essa figura que é desconstruída dele próprio, né? E era a autoimagem que ele tinha nesse período, né? E que autoimagem a gente faz quando a gente está com um problema? É muito importante isso. Porque esses pensamentos, essa coisa meio disforme, né? É um humano, tem 2 olhos, um nariz, uma boca, orelhas, mas é uma coisa completamente contrária à genialidade e à beleza que ele tem, que sai do próprio punho, né? Então, esse autorretrato do Mozart, eu acho algo tão revelador, porque é como se ele tivesse chegado num profundo humano, destituído do artista genial, né? E nesse aspecto, esse artista genial que a gente cultua de modo tão... Eu já vi, por exemplo, professores dizendo assim, mas não se pode tocar Mozart sem que haja uma maturidade. Mas de qual Mozart nós estamos falando? Do Mozart que vai fazer você aprender? Ou do Mozart que você vai eternizar, por exemplo, numa gravação e vai deixar como referência estética, né? Então, existem escolhas que estão ali, nesse aspecto da vida, do repertório, que são de extrema importância. Porque esse Mozart genial, que nos deixou tudo aquilo, também se via assim, um pouco antes de morrer, né? Pode passar. Se alguém quiser fazer interferência, pode fazer, tá, gente? Pronto. E aí, o que, para mim, eu acho que a coisa mais emblemática, né, que me traz, assim, a minha convivência com a distonia, é porque eu era essa figura da frente e o violino virou uma realidade aqui, que era uma sombra, que eu nem conseguia enfrentar, porque eu não tinha recursos, e nem conseguia esquecer, porque é o que eu amo. Não dá, não tem como. Só se não existir. E não existir ninguém quer, né? Lembrando aí o Gonzaguinha, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, né? Só saúde e sorte. Então, é isso, né? Que realidade é essa sombreada, né? Que estava guardada em mim? Eu passei a falar para as pessoas que eu era só professora de música. Falar novamente que eu tocava violino, vixe, estava ali guardadinha, eu falava para mim em casa, guardadinha, assim, quando eu queria me acalentar, né? E é um processo, pelo menos para mim, foi um processo muito solitário, muito, mas muito solitário mesmo, em todas as ordens, de todas as ordens. Essa solidão veio amenizar com o nascimento do meu filho, que eu digo a ele, olha, você nunca me viu tocar sem distonia, o nome do meu filho é João. E aí ele diz assim, então, olha, não me interessa, porque para mim você toca lindamente. então ele tem essa mãe, a mãe dele é distônica, ele já conheceu uma mãe distônica, né? Então, eu imagino que para ele essa realidade seja algo assim muito natural, né? E ele vê alguns alunos, ele fala, mãe, fulano, né? Então, é uma pessoa que já tem essa sensibilidade aguçada nesse aspecto e que, sim, diminuiu a minha solidão em relação a essa fala no mundo, em relação a esse reconhecimento da minha potencialidade musical, né? Então, tá, eu não sei se vocês conseguem ver na segunda imagem que tem alguém aqui tocando violino. Vocês conseguem ver? E essa figura aqui, ó, cheia de adereços, que são os nossos... Eu vejo isso muito assim... No final, eu vou explicar de quem são todas essas pinturas e vou dizer o porquê da escolha delas, tá? Mas, assim, muito adorno, muita beleza, alguém que também vê beleza em outras coisas, né? Afinal de contas, a vida está aí, as flores estão nos campos, as pessoas amam a gente passa por situações, mas o violino está ali, né? Um distônico, ele está sempre... Não sai isso, porque a possibilidade de deixar quase remota, né? E a vontade de enfrentar é problemática, porque ela é dolorosa, né? Ela é dolorosa. Então, eu tinha saudade constante daquele momento em que eu tocava sem nada, em que eu tocava
sem nenhum traço distônico. E enquanto eu fiquei nesse limbo, né, dessa saudade, dessa coisa até romantizada, isso me fez muito mal. Porque quando você enfrenta, no sentido do conhecimento, você também encontra caminhos bonitos. Então, a distonia passa a ser algo que potencializa também a minha prática, né? Pode passar, Rúbia. Ah, eu trouxe esse meme que eu acho ótimo. É uma figurinha aí, nada a ver. Mas, olha, uma vez visto, como desver, né? Não existe. Eu adoro como trata a língua, né? Até a própria língua é tratada de um modo diferente. O mestre aí, o nosso mestre Yoda. Então, uma vez tido, não tem como não ter. Então, essa autonegação do problema é muito dolorida e ela só adia um caminho que pode ser bem melhor se você aceitar, né? Que tem, de fato, algo ali que precisa que você olhe com algum cuidado, né? Então, uma vez distônico, não tem como desver não existe, né? Como destonizar não existe, né? Pode passar. Pronto. A simbologia possível quando não conseguimos explicar, né? Aquilo que é possível comunicar quando estamos ou quando nos sentimos sós. Essa figura é um vídeo, mas a Rúbia não vai colocar agora, né? Então, quando isso me comunica, né, algo, não sei, alguém poderia até interagir se quisesse, né? O que isso comunica para você, né? O que esse recorte comunica para você, né? Pode colocar no chat se quiser também. Rabiscos, chuva, tinta num papel, para quem é mais pragmático, não sei. E aí, quando você recorta, né, essa visão, que é uma simbologia daquilo que a gente sente, ou seja, quando eu faço um recorte daquilo que eu sou enquanto musicista, apenas pelo aspecto embaçado, né, eu vou criar um problema para mim, porque eu não consigo comunicar aquilo que eu quero realmente. Então, a comunicação e o autoacolhimento e a autoaceitação são, eu acho que, os primeiros passos para se conseguir uma relação saudável com essa condição, né, com o ser distônico. E sendo professora, né, eu tenho esse olhar muito cuidadoso assim, com os meus alunos. Inclusive, quando vou falar para eles sobre isso. A primeira vez que eu falei para os meus alunos, que eu fiz uma reunião assim, com todos eles, e falei, cara, é hoje que eu vou dizer por quê. O que era que eu ouvia? Essa professora, ela não exemplifica sempre as coisas para tocar. De fato. Porque quando alguém estava fazendo 1, 2, 3, 4 para tocar, o meu dedilhado ia ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Era a minha forma de fazer. E aí o aluno dizia assim, professora, por que seu dedilhado é 1, 2, 1, 2, 1, 2 e o meu é 1, 2, 3, 4? Eu dizia, estou testando, estou evoluindo. Né? Eu sempre estava ali dando alguma desculpa para não dizer, cara, o que acontece é o seguinte, é que eu sou uma professora e uma violinista, eu sou uma violinista distônica, portanto, eu tenho outra concepção e outro caminho para essa construção musical. E está tudo bem. E está tudo bem. Então, essa conversa de corredores, isso foi me cansando, porque já tinha tantos anos que isso fazia parte do meu dia a dia, sabe, das pessoas na orquestra. Eu deixei de tocar em orquestra, me afastei de orquestra por toda a toxicidade que aquilo representou para mim naquele momento, né? Em que eu era espala, em que eu era requisitada para as orquestras e tal, e passei a não ser logo ali depois do acidente. Pronto. Alguns grupos ainda seguiram, né, com contratos comigo, outros não. Então, foi tudo rompeu muito com a minha vida, né? Eu era uma menina, era um rompimento severo, assim, né, na minha profissionalização. Pronto, então eu fiz uma reunião com todos os meus alunos e falei, olha, gente, é o seguinte, coloquei o TED lá do Oliver, né, que foi também um encontro inusitado para mim, completamente inusitado.
E falei, vamos assistir hoje algo bastante interessante. E coloquei e falei, olha, essa é a minha história. Essa é a minha história. Claro, com as devidas diferenças, por ele ser ele e eu sou eu. Mas essa é eu sou, então, uma violinista de tônica. E foi a primeira vez na minha vida em que eu, num ambiente profissional, pude verbalizar isso sem medo. Mas esse foi um caminho que eu tracei com a ajuda de muita gente, inclusive, e quero aqui agradecer novamente, e agradeço sempre, eles sabem disso, com a ajuda de Rúbia, de Oliver e de David, que foram pessoas com as quais eu fui construindo não só uma relação profissional, mas principalmente uma relação de amizade e de confiança. Né? Então, foi a primeira vez que eu falei sobre isso, foi em 2018. Até então, eu estava ali sempre numa corda bamba. Eu estava ali à mercê do que as pessoas iam pensar. Imagina o quanto isso não me trouxe de situações delicadas, onde eu dizia, poxa vida, onde eu via um aluno fazendo uma prova espetacular, e eu dizia, cara, que maravilha que eu consigo fazer esse aluno tocar sem um traço distônico, sem... Como assim? Ele toca o que eu não estou tocando agora. Né? E eu dizia, como assim? Como é que isso acontece? A não ser pelo caminho da autodescoberta e do autoacolhimento. Então, Rúbia, Oliver e David, muito obrigada mais uma vez. Não vou me cansar nunca de agradecer essa nossa amizade tão bonita, tão significativa e tão importante para mim. Então, vamos lá. Vamos tirar esse quadro, né, esse recorte, e vamos ver o... Pode tirar o áudio, Rúbia, porque não é barulho exterior mesmo. Vê se você consegue. Vocês querem ver mais uma vez? São 15 segundos, né, eu acho. É rápido. Foi muito interessante que na hora que eu estava filmando isso, a minha sobrinha, que não estuda música, aí ela disse assim, olha, tia, são notas musicais que estão... É a música que está dentro da cabeça dele. Mas qual é a cabeça dele? É essa que olha para frente, né? Ou é essa que é uma coisa disforme, animalizada? A minha ideia aqui não é fazer referências ou análises à obra desse artista, que no final vou dizer quem e que vale a pena conhecer, que inclusive, aliás, a cultura russa vale a pena ser conhecida de toda forma, então já vou adiantar, é o Marc Chagall, que é um artista século XX, né? E de grande importância assim nessa forma de expressar o que se sente no mundo. Então, deixemos Chagall e vamos pegar isso como uma ponte de apoio para aquilo que é o nosso sentimento no mundo, né? Então, é mais ou menos isso, né? Como se tivesse um inconsciente que é humano, que é capaz, e algo que se tornou meio desumano dentro de mim, porque me incapacitou. Mas a música está aqui, né? A música está aqui. Ela existe e o mundo está ao meu redor. Então, o que fazer, né, diante disso? Como é que eu me coloco diante dessa possibilidade? Né? Quando eu sou um músico, quando eu sou alguém que trabalha com a música e que tem uma problemática física que torna alguns movimentos muito especiais para serem feitos. Veja que eu tenho tirado da minha fala coisas como impossíveis de serem feitos, incapacitado, né, inapto. Isso eu tenho deixado, e é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, porque isso tem muito poder para a gente. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o David dizer
que existe uma prevenção em relação à distonia. Gente, se existe uma prevenção, existe um modo de abordagem dessa problemática que vai me fazer ficar distante dela. Mais distante. Mais distante. E é isso que a gente quer, né? Pode passar, Rúbia. Ai, não sei por que ele duplicou. Pronto. Em tudo e por tudo, o violino. Teve uma época assim na minha vida, antes de ser mãe, confesso, que tudo gerava ali em torno do violino. O violino, ou eu sou isso ou eu não sou nada. Ou violino ou nada. E hoje eu consegui o violino e um monte de outras coisas, a partir do modo como eu organizei isso na minha vida, né? Diante de todas essas dificuldades que apareceram também caminhos iluminados, que foram caminhos internos, né? Mas caminhos que foram também coletivos. Porque, por exemplo, quando eu dava aula para os pequenos, né? E que eu via assim, eu digo, gente, que mão saudável, que coisa linda, maravilhosa, que eu chorava assim de emoção. E eu dizia, cara, segue fazendo isso. Como é que você faz? Eu perguntava para os meus alunos, olha, quando você está colocando o seu dedinho, o que você sente? A professora, é como se eu estivesse brincando com uma bolinha de gude. E eu dizia, tá aí. Eu preciso fantasiar o meu estudo. Eu preciso tirar o meu estudo do dó, ré, mi, né? Porque música não é isso. Veja, o que está escrito na partitura é um caminho simbólico daquilo que vai soar. Os compositores sabem tanto disso que eles deixam nas nossas mãos escolhas para interpretar. Caminhos estéticos, caminhos estilísticos, caminhos históricos. Por isso que é tão importante a gente tocar diferente Vivaldi, Brahms, Villa-Lobos, né? A gente saber em que mundo cada um está. Porque isso potencializa o que cada um foi também. Então, o dó, ré, mi em Vivaldi não é o mesmo dó, ré, mi em Brahms, não é o mesmo dó, ré, mi em Villa-Lobos, não é o mesmo dó, ré, mi no chorinho, não é mesmo... Cada um tem sua característica estilística e estética. E eu percebia, nossa, esse é a bolinha de gude que está faltando na minha vida, sabe? É olhar para o dedinho caindo sem essa condição de estar, ai, meu Deus, o meu dedo vai... E pensar no sofrimento, por exemplo, que teve o Robert Schumann, parêntese, apareceu um médico de nome, um médico músico. Eu vou falar o nome importante, porque eu não sei se ele ainda trabalha nesse sentido, de nome de Djalma Marx, um violonista. Não sei se você conhece, David, ou se já ouviu falar. Pronto, Djalma Marx. Djalma Marx desenvolveu um método, né? E eu lembro que eu fiz assim, hoje tem vaquinha na internet, né? A minha vaquinha foi pedindo mesmo, foi fazendo assim, para ganhar, para pegar dinheiro para fazer esse, que era revolucionário. E aí, eram uns tipos de talas, sabe tala? Que você coloca nos dedos para fazer exercícios. Então, eu colocava talas nesses 2 dedos e usava só o indicador e o mínimo. Mas eram talas que prendiam assim, a articulação, né? Então, eu passei mais ou menos uns 6 meses trabalhando nisso, sentia muita dor, comecei a ter realmente tendinite, que não tem nada a ver com distonia, e aí é importante, volto de novo à informação, né, científica daquilo. E aí eu lembrei daquele médico que disse assim, olha, quando sua mão inchar bem muito, você volta. Eu digo, olha, só se eu voltar para o médico para ele fazer uma cirurgia. Porque não tem lógica isso que tá acontecendo, né? Essa coisa com tala, é o contrário, a gente tem que liberar o movimento e não travar o movimento. Né? O que o Schumann fez, por exemplo, quando ele colocava pesos, né, pendurados no teto para ele poder... E amarrava uma corda no dedo, e aí quando ele puxava, o peso vinha lá de cima, né? Como se ele tivesse de aplicar força para o movimento. E aquilo lesionou de forma irreversível a mão do Schumann, né, enquanto pianista.
claro que ele tinha outras questões, o Schumann tinha questões mentais severas, e que a gente não sabe até que ponto uma coisa retroalimentou a outra. Né? É impossível dizer isso. Não, ele era isso por isso, né? Ele era esquizofrênico porque tinha isso, ou era isso porque tinha esquizofrenia, ou depressão profunda, como queiram. Existem 2 diagnósticos para o Schumann, né? Por isso que eu trago a esquizofrenia e a depressão profunda, só como ilustração mesmo. Pronto, quando esse violino está acima, né? Ou quando esse instrumento está acima, eu deixo de olhar para mim, né? E aí, quando eu perguntava para o meu aluninho, e ele falava da bolinha de gude fazendo cosquinha no violino, eu dizia, gente, então é minha mão, não é o violino. Né? Sou eu, é a forma como eu enfrento a situação e não o instrumento em si, né? Pode passar, Rúbia, esse vídeo. Pode tirar o áudio também, que não é. Então, era mais ou menos assim que eu me sentia, né? Era como se eu tivesse assim abaixo de tudo, de todos, o mundo inteiro correndo lá fora, as pessoas vivendo, amando, e eu aqui protegendo, sabe, num pedacinho de nada, em algo que só tinha significado para mim, que as pessoas não conseguiam entender. Era incrível, assim, o quanto eu me sentia falando sozinha. É tanto que eu parei de falar sobre isso. Simplesmente parei. Me calei, né? Pode passar. Ele vai replicar, não sei por... Ah, tá, pronto. E aí eu comecei a perceber, assim, durante esses anos todos, né? Onde eu via essa deformidade em mim. E sim, esse acolhimento também passou pela forma como eu olhava para o meu próprio corpo, né? Muitas vezes a gente diz assim, ai, aquela mão de fulano, a mão é de fulano. Você não poderia ter aquela mão simplesmente porque a mão não é sua. Ah, a mão dele é ótima, é grande, dá para fazer 20ª, dá para fazer com corda, sei lá. Ele consegue tocar viola e violino na mesma extensão. A gente cria esse tipo de fantasia e acaba deformando a autoimagem, né? Isso é muito, muito, muito complicado. E isso não é uma coisa que se resolve facilmente, porque ainda hoje eu fico, né? E aí você vê, por exemplo, a Midori, com aquela mão daquele tamanho. Mas como assim, minha gente? Como é que faz tudo isso? Ai, não, então eu queria ter a mão da Midori. Eu estou falando o pensamento que chega, né? Ai, mas você viu a mão do Hadley, que eu acho fantástica. Gente, ele tem uma pronação assim fantástica, parece que ele não está nem encostando. Ah, eu queria ter essa mão. Que tal você querer ter a sua mão? E você perceber as potencialidades da sua mão. Então, eu passei muito tempo me vendo deformada. É como se fosse isso aí mesmo, né? Como se eu fosse algo até inanimado, né? Quando eu tocava só com 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? E que eu comecei a isolar esses dedos aqui, eu isolei de tal forma que eu não conseguia mais usar. Aí eu comecei a usar 1, 2, 4. 1, 2, 4. E o 3 ficou lá, não conseguia levantar. E ele ficou sem ir mesmo, né? E eu comecei a criar outras situações distônicas na minha cabeça com a mão esquerda. A minha distonia sempre esteve na mão esquerda. Não sei, há casos que migram, né? Que ficam entre um e outro, tal, mas a minha sempre esteve na mão esquerda, muito especificamente entre o terceiro e o quarto dedos, para nós violinistas, e violistas e cellistas. Pode passar, Rúbia. E era isso. Eu me via abraçada, agarrada, entregue a um violino, né? E a minha mão esquerda era deformada. E aí? Como é que se faz? Troca de lado. Porque, afinal, eu acho que é o próximo, Rúbia. Coloca no próximo, por favor. Era o lado saudável. Então, o que eu fiz? Mudei de lado.
E aí eu falei, gente, como assim produzir som com a mão esquerda? Como assim? E aí eu comecei a entender a riqueza do que é tocar um instrumento de corda com arco, eu vou falar especificamente nesse sentido, da riqueza que é produzir som e produzir som. E do quanto a produção sonora é infinitamente mais imediata, não vou dizer mais importante, mas mais imediata para quem ouve do que a mão esquerda ou do que a mão que está dedilhando. Então, por que eu inverti esse papel? Né? Por que eu não consegui equilibrar? Faltou esse olhar. Isso acontece também com o tempo, com a experiência, com a maturidade, com os nãos, com os sims, com os talvez, com as desistências. Muitas coisas que eu queria fazer eu deixei pelo meio do caminho, porque me percebi inapta, né, para isso. E se eu pudesse voltar um pouquinho no tempo, não teria desistido, teria seguido com os meus propósitos, sim. Né? Então, quando compartimentar o corpo, gera distúrbio do pensamento e da ação. Quando eu digo compartimentar, se eu digo, não, você é muito saudável e você é muito doente, eu estou me tornando partes, quando, na verdade, eu sou um todo. Quando eu comecei a tocar, percebendo a minha mão esquerda, relacionada lá com o meu dedo mindinho, e aí, nisso, o contato com as questões, com as artes, ou com as concepções orientais de meditação, a yoga, o tai chi chuan, me ajudaram muito a complementarizar meu corpo, né? Então, o meu olho, ele está ligado à forma como eu me movo, a minha cervical, que está ligado ao meu cotovelo. Eu não sou partes. Nesse sentido, acho importante, acho válido olharmos para a cultura oriental, né? E aguçarmos um pouco mais a nossa percepção no sentido do todo, e não só das partes. Quantas vezes a gente não vai no médico com uma dor no estômago e, na verdade, a gente está com uma ansiedade profunda. Não é o estômago que está doendo, é o emocional que tá por trás disso, né? Então, isso prova que não somos esse compartimento de coisas. E eu, por muito tempo, olhei para a minha mão direita e disse, olha, você é fantástica. Por que eu não tenho duas mãos direitas? Já pensou alguém com duas mãos direitas? O que ia fazer? Né? Então, assim, permitir se sentir saudável, né? E não um lado saudável e um lado doente. Não existe um lado doente e um lado saudável. Existe um processo de cura, um processo curativo diário, né? Que a gente tem que buscar. Esse é vídeo também. A partir do lado saudável, é a mesma pintura, mas aí vamos ter uma outra percepção, né? Eu acho que a gente consegue perceber quando eu dou importância ao lado saudável e quando eu dou importância à deformidade que eu vejo. Pode ir para o próximo. É o mesmo. É o mesmo. Olha a forma graciosa como um olhar, né? Um olhar vasto pode nos garantir uma percepção de alguma coisa. É como se houvesse sempre um sussurro. E aí eu digo que a minha inocência, a minha ignorância me salvou de certa forma. Porque o fato de eu duvidar do que me diziam, o fato de eu não acreditar realmente, eu acreditava, doía, ouvia, me distanciava, me tornava assim, ficava mais nos lugares onde eu me sentia confortável, sim. Mas eu duvidava. Eu dizia, gente, não é possível. Mas não é possível que alguma coisa que seja tão forte dentro, ela fora seja tão problemática. E isso sempre me fez caminhar. É como se eu tivesse sempre um sussurro assim no inconsciente, sabe? Com essa coisa mais me sussurrando mesmo assim no ouvido. Não, segue. Não. E isso é na vida, né? Então a gente tem que ter muito
dá muito ouvido à nossa intuição, ao nosso inconsciente, ao nosso autocuidado mesmo. Nós somos muito importantes para nós mesmos, viu, nesse processo. Pode colocar de novo, que a percepção eu acho que a percepção agora vai ser como eu proponho que seja, né, do todo dessa pintura, né? O que é deformidade, o que é saudável, o que é esse inconsciente animalesco, primitivo, porque nós somos também essa força primitiva de ação dentro da nossa vida, né? Pode passar. Ele duplicou. Pronto. E aí, pode passar, Guga. Quando eu quero dizer o violino revelado e renascido todos os dias, é porque, por exemplo, nessa pintura, ele já não tem mais ele já não está mais confuso como aquele outro que estava ali sendo amassado pelo mundo, né? Ele, inclusive, ele está solto, ele pode, inclusive, migrar de espaço entre o que está aqui embaixo e o que está em cima. E se pensarmos no nosso universo enquanto um universo sem lados, né, a gente vai perceber que o instrumento pode estar assim também com a gente, né? De um modo específico, de um modo individual, mas de um modo único, bonito, colorido. O violino agora tem cor, porque ele se revela, ele se renasce, né? Ele muda de lugar dentro de mim, né? Se você fizer isso nessa pintura, vai estar exatamente onde essa figura de cima vai estar. E como ela não tem complementaridade corpórea, né? Pé, cabeça, é como se ela fosse a extensão, né, daquilo que poderia ser enquanto fantasia, enquanto música, enquanto arte, que é o que a gente busca. Pode passar. É o mesmo. Pronto. Essa exposição, eu fui a São Paulo antes de vir embora para Portugal. E eu não sabia que estava lá, vindo uma propaganda que ia ter essa exposição lá no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. Tem esse título, né? Sonho de Amor, e traz 191 obras do artista franco-russo, de origem judaica, que marcou o século XX, pelo uso revolucionário das formas e das cores, criando um universo único em suas pinturas, fazendo delas verdadeiras obras poéticas. E ele chamava de O Som da Poesia. Então, vale a pena entrar na obra do Chagall, que é um grande artista, mas não é o Chagall que me interessa aqui agora. Muito embora ele tenha me dado todo o material possível para revelar aquilo que eu queria falar sobre aspectos que são pessoais, mas que são também do universo de cada um em relação ao que se estuda, né, no instrumento. Quando eu cheguei na exposição, que eu comecei a ver, eu falei, gente, é isso. Gente, mas é isso, é a deformidade, é o lado saudável, é o inconsciente, né? Então é uma leitura livre, tá, gente? Não estou seguindo nenhum roteiro do artista, nem nada nesse sentido, não. O que eu quis realmente foi tornar sonoro, né? O que ele chama de som da poesia. Eu quis tornar sonoras as imagens que ele nos dá, né? Enquanto artista, enquanto homem no mundo, daquilo que, para nós, músicos e musicistas, tem uma expressão específica. E quando se trata da distonia, ele não sabe disso, certamente, nunca, enfim, ele não soube disso, né? Não soube que anos depois, uma musicista, professora, ia falar sobre distonia focal, tendo como referência a visão que ele teve sobre o tocar o violino e tal. Mas daí fica, né, a nossa necessidade de olhar para essa condição distônica, né, não como algo que nos impede, mas como algo que nos possibilita novos caminhos. Uma das coisas mais curativas assim, que eu vivi nos últimos anos foi a possibilidade de ter dividido o palco com o Oliver, no encontro que fizemos agora em março, em Maceió. E eu pensava assim, como vai ser tocar com o Oliver? Como vai ser tocar com o Oliver? E tocar com o Oliver foi tocar com o Oliver, mas foi tocar com alguém que sabia o que estava de dentro para fora. E isso, para mim, foi
tão acolhedor, foi um dos momentos mais acolhedores que eu tive assim na música, né, com o instrumento. Ainda não conseguimos juntar o trio por questões geográficas, lógicas, né? Mas precisamos ter aí violinos e violoncelo tocando juntos, porque essa forma potencial que a gente cria, né, no diálogo com alguém que tem distonia, ou com alguém que tem esse olhar cuidadoso, né, para essa condição, vamos chamar assim, é de suma importância. Então eu guardo assim no meu consciente mesmo, no meu conscientíssimo, né, a alegria que foi produzir, sabe, tinha coisinhas assim que aconteciam ali na hora e o Oliver olhava para mim e fazia e eu olhava para ele e fazia e foi algo assim, então coisas que passam, né, que são muito profundas, muito simbólicas daquilo que a gente vive, né? Então, a minha fala era essa, era de despertar em vocês essa visão humana do que é tocar um instrumento, né? Essa visão cuidadosa, essa visão autoacolhedora, essa visão que vocês não precisem passar, a quantidade de tempo que eu passei, sabe, sem respostas, com tanta negatividade, com tanta toxicidade do meu lado, com tanta negação, com tanta... Não, se vocês virem isso, tratem de tirar isso do contexto, porque isso é muito ruim. Aliás, isso é danoso demais, porque a vida não volta, né? A vida não volta. Sim, não há que lamentar de nada, eu lamento profundamente que eu não tenha tido há alguns anos a possibilidade de tratar dessa questão da distonia de uma maneira mais assertiva, mais esclarecida, mais humana, né? Então, é isso. Eu acho que falei um pouco do que foi para mim, mas acho que de uma forma ou de outra, vocês também puderam perceber questões que são de cada um. Quero mais uma vez agradecer aqui esse espaço importante, esse espaço necessário, urgente. E sim, eu divago muito, sim. Só assim para aliviar, né, as questões que são tão duras, porque é muito duro, né, você se perceber um músico distônico. É muito duro, é muito dolorido, é muito difícil, né? E se você não largar a mão da poesia, da sua visão no mundo, da bolinha de gude, lá, né, do aluno me falando, você enlouquece, né? Eu tive depressão, eu fiz tratamento antidepressivo por conta da distonia. Eu faço terapia ainda hoje, né? Eu tenho um terapeuta, faço terapia. Eu leio muito, eu escuto muito. Há dias que são muito difíceis e há dias que são muito bons. E há dias em que eu sou premiada, né, em poder falar de forma tão livre aqui com vocês sobre esse tema. Pronto, é isso. Obrigado, Lívia. Obrigada a vocês. Acho que a gente podia aproveitar, né, esse momento que a gente está aqui falando sobre isso, e assim, é lindo, né, porque a gente vê Lilian, David, Oliver ressignificando, né, a sua história, né, cada um do seu jeito, né, cada um com a sua marca no mundo, com a sua digital. Então, aproveitar que a gente está aqui junto, poder, se o pessoal tiver alguma pergunta que queira fazer, para a gente dialogar um pouco sobre isso. Tá, eu sei que o pessoal às vezes é meio envergonhado, sabe, Lilian? Ali junto com a Ávila também está o Otoniel pode digitar também ali pelo perfil da Ávila, tá? Fiquem à vontade. Lá com a família do Cristi também tem bastante gente, podem ficar à vontade. Eu tenho o maior prazer em dialogar. Não precisa ser, não tem muitas respostas, não, né? A gente tem mais conversa para fazer, porque... Provocações, né? Provocações, exato. Né? Lívia, Exato. eu vou falar então enquanto o pessoal, né, fica com vergonha. Isso que é o ruim da internet, porque quando a gente está presencialmente, a gente se olha, sorri, começa a puxar o papo, né? Online a gente fica, ai meu Deus, vou abrir o microfone, o outro começou a falar, já não sei mais o que foi, né? Aquela coisa.
Mas, assim, eu achei lindo como você, como sempre, né, Lilian, né? Busca na arte, né, essas expressões e essas sublimações também todas, né? Eu estava nesse conceito que a Lilian falou, né? A gente estava lá com o Dom Quixote, né, Lilian? Com a literatura, né? Agora a Lilian trouxe essa exposição, essas obras do Chagall também, que são sempre muito intensas, né? E trazem esse universo. Quando a Lilian falou ali da questão da saúde mental, né? Eu fico lembrando do Oliver, né? O Oliver quase enlouqueceu, né? Não é? Né? Então, assim, eu até fui na época estudar psicologia para tentar ajudá-lo, ele ficou bem logo, daí eu falei, vou largar essa faculdade, né? Mas eu fui estudar psicologia aqui na UFMT, comecei a fazer o curso para poder entrar nesse universo também que o Oliver estava, né? Porque havia momentos em que ele estava, mas não estava, né? Então, é como isso que é tão importante, porque a sua identidade é o violino em mim, né? É como se o violino fizesse parte do seu corpo mesmo, né? Exato. Então, quem sou eu se não me sinto violinista, né? Quem sou eu, né? Não, é alguma coisa muito... eu até falei aqui com o Oliver, quando você falou da aceitação da distonia, né? Eu acho que aqui no começo, quando o Oliver teve o diagnóstico e as falas, né, super equivocadas, a gente viveu, eu junto, porque você fica desesperado, né? Acompanhando, vendo alguém sofrer e você não sabe o que fazer. Então, a gente viveu um luto, né? Eu acho que essa é a palavra mesmo, né? É um luto, né? E aí, depois, é uma ressignificação, né? Uma reinvenção de como viver, mas essa reinvenção de quem sou eu, violinista, né? Mas quem sou eu, pessoa que tem o violino na vida, mas que não é o violino, né? Porque eu acho que é esse o grande desafio, assim, né? Tá, a Lina tá colocando ali, né? Então, assim, fiquei pensando nisso, né? Quando você traz as obras de arte, né? Essas cores, né? Esses traços, esses conflitos, né? Eu particularmente gosto muito da abordagem que a Lilian faz nisso, assim, ela é sempre muito, né, David, né, Oliver? A Lilian é sempre muito potente quando ela traz a literatura e as outras artes todas, né? Porque eu acho que há tantas coisas que essas obras falam, né, que a nossa língua portuguesa, no uso coloquial e científico, né, ela não dá conta de falar, né? Como é que você entra nesse universo, né? Hoje a Lília aqui fez um convite para a gente, né? A gente pegou a mão dela, entrou aí também com essas obras, né? Sim, porque sempre foi, eu acho que sempre foi o meu modo de fugir. Eu lembro que uma vez eu estava numa crise assim distônica, sabe? Não consegui tocar. Não consegui, pronto. E aí eu cheguei para o maestro e disse que eu estava com um problema na minha coluna. Mas nunca que eu ia dizer para ele que eu... Nunca, jamais. E aí ele falou, mas você chegou bem? Eu falei, mas estou mal. Eu estou mal, eu preciso ir, mas não foi com essa cara aqui não, viu, gente? Foi sofrendo muito. É porque eu acho engraçadinho porque era tão inocente. Era tão, sabe, era uma coisa assim, eu quero me livrar disso aqui. E aí fui embora para casa, eu chorava. E a gente estava tocando a Italiana, de Mendelssohn. E eu sempre fui uma estudante de música, né, no meu período de estudante, que eu tocava o primeiro violino ou o segundo violino, mas eu sabia o que a segunda trompa estava fazendo. Então, assim, era uma coisa minha. Então, tipo assim, na hora da entrada da segunda trompa, lá estava eu olhando lá para a segunda trompa para saber o que estava fazendo. E eu lembro que nesse dia eu saí chorando muito do teatro e fui solfejando a Italiana inteira, mas inteira até chegar em casa. Fui andando para casa e eu morava longe para caramba, muito longe, com o violino nas costas, e fui chorando, e fui solfejando aquilo. E fui pensando assim, poxa vida, Mendelssohn teve uma vida tão frondosa, ele era rico. Mendelssohn teve uma vida tão fácil, sabe? Aquela coisa que você vai... poxa, mas foi ele que trouxe Bach,
não? A luz, né, do mundo moderno, é ele quem traz, né, essa outra grande referência. Mas ele deve ter sido negado em alguma coisa. Enfim, era onde eu encontrava escapatória. Era na imaginação. Porque a realidade era muito dura. A realidade de quem tem distonia sem acesso à ajuda é uma realidade muito dura. É quase desumano, é isso, é um luto, é um desespero, é uma solidão tremenda, né? E aí era a imaginação que me salvava, né? Que me tirava desse lugar de extrema dor, né? Por isso que a literatura, a poesia, a pintura, a arquitetura... Então, eu andava na rua procurando, assim, sabe aquelas casas antigas que tem aqueles arabescos? E aí eu já pensava, assim, naquele arabesco como um grande violino, uma grande voluta de violino, um violino imaginário que estava no céu. Enfim, olha, uma criança e uma adulta, né, dentro dessa luta contra a ignorância daquilo que é ser uma profissional e ter uma condição física para exercer a sua profissão. É muito difícil. Deixa eu aproveitar, Lilian, já que você falou da imaginação. Quando você dormia, quando você sonhava, como é que era você violinista em outros momentos? Nossa, eu dividia o palco com todos. Gente, eu dividia o... Tem uma praça lá perto de onde eu morava, chamava Praça da Paz, lá em João Pessoa, lá na Paraíba. Eu sentava no banco, eu lembro muito desse sonho. Eu sentei num banco da praça e a minha vontade de tocar era tão grande, que eu sonhei com o Henry Schering. Eu dividia palco com o Schering. Ele me dizia, mas ele falava só da mão direita. Lembra da mão saudável? Era a única que eu conseguia ouvir. Era incrível isso, né? Aqui já estava deformado. E foi tão louco isso na minha vida, que eu lembrei... Eu posso só contar uma pequena historinha? Eu passei 10 anos morando em Manaus, no Amazonas, né? E eu trabalhei lá num projeto de periferia. Manaus tem uma incidência muito grande de raios. Acho que Cuiabá também, né? Pronto. Lá na Zona Leste, onde eu trabalhava, uma incidência enorme de raios. Um dos alunos do projeto foi atingido por um raio. Perdeu todo o couro cabeludo e perdeu o antebraço. O antebraço esquerdo. O antebraço direito. Foi. E a gente conseguiu um tratamento para esse menino em São Paulo. Esse menino voltou uns 6 meses depois, fez um implante com silicone e tal e tal. E ele voltou para a aula de violino. Sem o antebraço. E eu dizia, e agora? Aí ele dizia, professora, vem para a aula. Eu falei, pode não. Eu chorando, me acabando, né? E aí ele falou, o que estamos tocando? Eu falei, olha, não sei, o que você quer tocar? E eu lembro que era larara, acho que é long ago, não é? E aí eu disse assim, olha, deixa eu tirar o violino para você, porque eu sabia que eu não ia conseguir nem abrir o estojo. Gente, eu chorava. E ele dizia, o que é, professora? Eu dizia, não, estou feliz porque eu estou vendo você. É só felicidade. Mas aquilo era, o que é que eu vou fazer? Quando abri o violino, eu me senti um pouco como aquele menino. E eu fiz com ele o que eu gostaria que tivessem feito comigo antes, né? Quando eu estava naquele desespero, quando a minha mão estava deformada. Eu falei, olha, você senta aqui, você coloca a mão esquerda que eu vou ser teu arco. Pronto, sentamos juntos, tocamos. E ele ficou no projeto ainda há muito tempo. Até que ele disse, professora, acho que eu não quero mais violino. Ele decidiu. Nunca, jamais eu ia dizer para ele, eu ia ser o braço direito dele o tempo que ele quisesse que eu fosse, né? Eu jamais ia dizer nada disso. Mas eu me sentia um pouco como aquele menino, amputado,
né? É porque é como se fosse, é como você não consegue lidar. Era isso. Pois é, Acho que a Lívia. Carol tem umas perguntas aqui. A Carol fez 4 perguntas aí para você. Ah, tá. Vamos lá. Como foi o diagnóstico em 2018? Carol, assim, a minha parte diagnóstica, ela caminhou durante todos os anos, né? Então, depois de algum tempo, depois daquele primeiro tempo de total ignorância, eu comecei a ouvir esse nome, distonia focal, através desse professor de violão chamado... Djalma? Não, o Djalma foi o das Talas. Eu vou lembrar, porque ele foi uma pessoa muito sensível. Para mim, ele disse, Lili, eu acho que o que você tem é distonia, não é tendinite. E ele tem distonia. Ele tem distonia, assim, ele chegou num grau máximo, ele não toca mais. Ele deixou de lado. Então, eu já vinha ouvindo falar. Quando eu cheguei em 2018, que eu conheci o Oliver e o David, foi quando essa palavra começou a tornar mais rotineiro. Foi quando o Oliver me falava das coisas que ele sentia e o David dizia, é isso. Eu dizia, então é isso mesmo. Então, esse diagnóstico, ele foi acontecendo paulatinamente, mas ele se fecha em 2018, quando eu encontro esses dois profissionais com as mesmas características, não eram parecidas. Era tipo assim, se tirar esse dedo aqui e colocar o do David ou do Oliver, vai funcionar do mesmo jeito. Não tinha discrepância no que se falava, né? Então, o diagnóstico fechou na minha cabeça nesse sentido. É distonia mesmo, né? Não é incapacidade. Foi mesmo, assim, essa libertação dessa dúvida que eu tinha acontece em 2018 a partir da convivência com o Oliver e com o David. Como você se sente podendo partilhar aquilo que você sente? Me sinto agraciada. É um presente dos deuses. Porque, veja, você andar sem pares no mundo é muito difícil, né? Andar sem pares naquilo que você quer fazer é muito doloroso. É muito doloroso, porque eu também via o limite das pessoas que estavam do meu lado, porque eu não conhecia. Mas, veja, mas tendinite, mas você não sente dor? Eu falei, não é dor. Não estou sentindo dor. Eu acabava sentindo dor porque, numa abordagem ansiosa para tocar o instrumento, eu acabava fazendo movimentos que sim, que acabam machucando a mão. Mas é uma decisão errada do movimento, isso tem nada a ver com a distonia. É muito mais uma opção de se mover de forma equivocada no instrumento, né? Você acaba fazendo você desenvolver outras problemáticas. E aí, musculares mesmo, né? A distonia não é uma questão muscular. Não é um distúrbio do músculo ali que a tendinite provoca, por exemplo, né? Que você fica com uma limitação muscular no movimento. Né? David deixou isso para a gente de forma muito clara, não é isso. É uma questão neurológica, é uma questão que está guardada numa área do cérebro que acontece em função de tantas outras questões. Então, para mim, eu me sinto privilegiada, Carol, muito, assim, me sinto mesmo. E quero partilhar esse privilégio com as pessoas, eu não quero só ele só para mim, não. Eu quero que todos tenham o privilégio de conhecer, de saber, sabe, de se perceber nesse aspecto. Como lidar com o mental. Olha, eu passei muito tempo sem fazer terapia por condições financeiras mesmo. Então, eu participava, assim, de programas da universidade. Procurava a universidade, né, fazia terapia coletiva, fazia que não me deixava muito trabalhar as questões distônicas, fazia terapia por um tempo, guardava dinheiro, eu era tão inocente, eu chamo de inocência mesmo, porque a vontade de me livrar era grande. Então, eu juntava dinheiro para fazer terapia 1 ano. Gente, terapia não funciona em 1 ano, não é assim. Mas na minha cabeça, só o fato de eu poder falar com algum profissional sobre aquilo já ia me aliviar de alguma forma. Então, eu ia fazer 1 ano e depois eu dizia, não tem mais como eu fazer, porque eu não tenho mais dinheiro para pagar. Até que eu encontrei um terapeuta que disse, olha, aconteça o que acontecer,
você tem que me permitir seguir com o trabalho, porque é importante para ele também, enquanto terapeuta. E aí eu já estou há 5 anos fazendo terapia de forma constante. E percebo, olha, percebo inteiramente a diferença de se ter um suporte na terapia, né, de desfazer certos fantasmas que são, sim, emocionais, e aí está ligada a tua relação com o mundo, a tua relação com as pessoas, a tua relação consigo mesmo, né, que é um processo terapêutico de entendimento. O autoconhecimento, a terapia salva as pessoas de uma condição de dor que não se precisa estar, gente. A vida, ela é bastante... Ela é difícil, ela requer coragem, ela requer ação, mas ela é bela também, né? Só que na dor é muito difícil você conseguir isso sozinha. Por isso que essa coisa de, Lilian, você é muito guerreira. Eu não quero estar em guerra nenhuma. É uma questão, não é uma questão de guerrear, porque não há lados assim opostos, há lados complementares, sabe? Então, a terapia, para mim, é fundamental. E eu vejo que a distonia no mundo hoje é um tema recorrente, as pessoas entendem que é uma problemática que pode abranger todo o corpo, que pode abranger todas as atividades, todas as terminações, todas as condições do homem, da mulher, da criança, do idoso, enfim, não tem uma questão definitiva sobre isso, né? O que tem são questões que afetam mais ou menos em relação a uma certa distonia, né? E vejo com muita alegria, Carol, vejo com muita alegria que há no mundo, aqui na Europa, eu vejo que tem muita frente assim de estudo, David pode, inclusive, endossar isso que eu estou dizendo. Tem muitos lugares onde se estuda distonia de forma voluntária. Isso é muito interessante, porque eu acho que a gente tem que ter essa ação assim, nossa, essa ação civil de estudo da distonia, de ação de prevenção da distonia, né? Depois pensar nesse poder público. E eu vejo com bastante alegria essa abertura. E espero que ela siga, assim, no que depender de mim e de nós aqui, eu acho que a gente já está fazendo isso. Acho que o David levantou a mãozinha ali, David. Foi. Oh, mãozinha. Olá, tudo bem? Oliane, muito obrigada pelas palavras, foi muito bonito, viu? Eu acho que, assim, você apresentando essas visões, ou transmitindo essas sensações para os outros músicos, tá muito valioso, porque é exatamente isso. Eu acho que também todos os músicos, independente que tem distonia ou não, pode sentir um grau disso, né? Eu acho que em nossas carreiras, todo mundo passa por momentos quando somos mais suscetíveis dessas coisas também, né? Aquelas... também a importância de saúde mental, da parte psicológico, de ser músico, que é fundamental. E agora, assim, do lado que eu estou abordando agora, do lado da ciência, não pode mais negar, tem estudos científicos comprovando essa ligação, né? E também, falando um pouco de você como professora, que eu sei que você é uma ótima professora, e também os alunos que gostam, que tocam com vocês, em outros lugares, não só no FAO, mas outros lugares no mundo, adoram ter aulas com você. Por quê? Porque a distonia trouxe alguma coisa para você que é tão valioso nessa área também, que me interessa tanto também, né? O lado positivo do distonia. E a importância de botar o ser humano, o seu aluno, no meio. Isso vai cruzando totalmente com a área da Ruby também, mas aqui eu gosto também, esse negócio de botar o aluno do centro da sala sempre. E você não... Aquelas histórias de, não, eu entrei na sala e o professor tal me falou isso para mim, então você frequentemente encontra esse tipo de pessoas, né? Que são auto-obsessão, são meio narcisistas também, eles gostam de a estreiteza da perspectiva deles também, né? Quando eles estão dando aulas para você. Então, eu sou bam, 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 eu sou... Aí,
esse tipo de fragilidade que todo músico tem. Aí a importância, essa responsabilidade que todo professor de música tem de atuar como endaime do seu alunos, né? Também, eu acho isso é uma coisa tão importante. O mais que eu estou envolvido nesse mundo também, você vê histórias clássicos de músicos que são ótimas pessoas, são artistas, são sensíveis, elas são altamente capazes, encontram uma pessoa que bloqueia isso na minha também, né? Que vão isso não só acontece com o professor, mas no mundo todo, né? Nossa profissão, todo mundo na profissão de música, principalmente a mundo música clássica, acho que é uma coisa linda, sem problemas, mas nós temos tantas coisas que afetam a gente, né? Tantas, a questão de egoísmo, a questão de querendo empurrar a pessoa para o lado sempre, pisar em cima do outro. É uma coisa que é muito, muito presente na nossa profissão, que é meio contraditório, né? Somos sensíveis, no geral, temos autoestima, no geral, um pouco abaixo da média, eu suspeito, né? Mas aqui que apresenta para nosso professor é todo mundo com muito ego, muito assim, não, eu sou bambam, tem que mostrar uma outra pessoa na minha frente. E a distonia é tão ligada com essa questão também, não só as questões fisiológicas, sociais, mas isso aqui é fundamental. Aí, quando você vai aprofundando mais na parte neurológica das coisas, você vê pessoas sofrendo desse sentido, psicologicamente, e ver quais partes do cérebro são ligadas o tempo todo. Nossa, é profundo, né? Que não só afeta como a pessoa toca naquele movimento, o problema distônico mesmo, mas afeta o ser humano todo, o tempo todo, né? Músico distônico não é só distônico naquele lugar. A pessoa está totalmente fora do centro, o cérebro está atuando é fascinante, mas assim, a sua abordagem, não vou entrar nesse aspecto aqui, mas sua abordagem mais poética é exatamente isso que acontece, né? Você faz, essa aqui é a versão científica, essa aqui é a versão então poética, são iguais, só que em outras linguagens. Mas muito obrigado, só queria fazer muito obrigado, foi muito bonito, eu gostei muito. David, eu fiquei pensando assim, né? Como significar para as pessoas algo que não é só meu, né? Porque não é só meu isso, gente. E ainda bem que não. E a arte é necessária, né? A poesia é necessária, o ver é necessário, o sentir é necessário, o ouvir é necessário. Muitas vezes eu me vi assim, em algumas situações onde só a minha argumentação e a minha paixão pela música eram capazes de dizer aquilo que eu queria que o aluno fizesse. Muitas vezes eu tive momentos assim com o violino onde eu disse eu não consigo tocar. E eu tive que respeitar isso. Está doendo tocar, né? Então não vou. Eu vou ficar quieta um pouco, eu vou respeitar isso em mim. Mas eu tive que continuar dando aula, né? E aí eu já vou entrar falando um pouco do que o David falou e respondendo aqui a pergunta para a Carol, que ela disse como a ressignificação ressoou na sua forma de tocar e de dar aula. Quando eu me vi cansada do processo de trabalho distônico, porque eu acho que Oliver e David vão concordar comigo, acho. Para mim é um processo bem cansativo tocar mentalmente. No meu corpo eu não sinto mais nada, eu não sinto o menor cansaço. Posso passar, sei lá, horas com o instrumento. Não sinto, eu não sinto cansaço, tá doendo, isso acabou. Porque a minha visão hoje do meu corpo em relação ao instrumento é outra. Mas mentalmente fazer esses dedos se moverem de um modo tranquilo, a não machucar a minha essência e a dialogar com o meu corpo, é cansativo. Para mim ainda é. Eu ainda não consigo fazer certas coisas, e eu vivo perguntando para a Oliver e para a David, como é que tá?
Como é que é esse negócio? Me diz, qual é a chave para abrir? E a gente ri pra caramba, porque, mas é assim, mas tu sabe, porque é um processo que é isso que David fala, é muito positivo nesse aspecto da distonia. Porque é um olhar muito acolhedor que você acaba tendo por questões que antes não teria, se aquilo não tivesse demandado, né? Então, quando eu vejo um aluno, Carol, com dificuldades, eu olho para esse aluno, sabe? Eu esqueço todas as diretrizes técnicas, todas as verdades violinísticas. E eu digo, vem cá, vamos lá, vamos olhar para você. O que está acontecendo? Né? Olha esse movimento, como é que a gente pode fazer? E se você for me dizer, se você for me ensinar, o que você vai me dizer disso? Né? Isso faz com que eu perceba, por exemplo, como é que esse aluno está percebendo o próprio movimento. Quando a gente dá aula, a gente se percebe muito também. Né? Então, a gente dá aula percebendo também aquilo que funciona na gente e no outro. Essa ressignificação, para mim, foi fantástica. Porque, primeiro, eu tiro de mim, a cada vez que entro na sala de aula, essa vergonha. Não tenho. Ela tem sido cada vez mais distante. Mesmo assim, até rio. Eu passei um mês na Itália. Eu estou fazendo doutoramento aqui em Portugal e passei um mês na Itália por uma bolsa que eu ganhei em função de um programa que tem aqui. E aí eu fui ter aula com um professor italiano. Falei até com o David na época, não foi, David? E eu estava uma pilha. Fui ter aula com um professor, um violinista italiano, nananã, que é de uma gravadora aí, não sei o quê, parará, parará. Vocês imaginam como eu estava? Como é que todas aquelas questões, né? A mão deformada, tudo aquilo estava em mim. Chagall estava em mim todinho, assim. Como é que uma sul-americana, venho para toda complexo de vira-lata. Olha, gente, tudo isso construído no meu inconsciente. Qual a diferença hoje? Eu passo menos tempo nesse lugar. Esse lugar existe. Ele não deixa de existir. Mas, sabe assim, entre 3 dias eu passo 5 minutos? Epa, isso aqui não me interessa, tchau. Sim, eu sou alguém que veio para cá ter aula e vamos dialogar sobre isso. E eu fiquei, falo, não falo para o professor. Falei para o professor no dia que eu fui tocar para ele. Falei, olha, eu sou uma violinista distônica. E fiquei olhando assim para a cara dele. E ele falou, me fale um pouco mais sobre isso. Porque eu tive um colega, ele tinha tido um colega que tinha deixado o instrumento. Pronto, o menino desistiu. Pronto, contei para ele e tal, e fomos tocar. Eu nunca mais na minha vida tinha tocado a nossa obra preferida de pizzicato na mão esquerda da nossa corda Mi. Nunca mais tinha tido esse sintoma, né? Nunca mais. Era uma coisa assim que estava... Eu digo, gente, nunca mais eu fiz aquele pizzicato involuntário, né, na corda Mi, que você puxa mesmo assim o quarto dedo e ele dá uma pincelada e solta lá o pizzicato na corda Mi, seja lá em que tonalidade for. Começamos a tocar uma sonata em que tonalidade? Mi bemol. E aí, lá para as tantas, foi lá e tive o pizzicato da mão esquerda. Não sei se todo mundo sabe do que eu estou falando, mas para quem tem aqui entre o terceiro e o quarto dedos, muitas vezes o quarto dedo ele trava de tal modo, está aqui em cima do espelho, e ele vai travar, ele puxa, né, nesse movimento aqui, e acaba provocando um pizzicato involuntário. É involuntário. Involuntário. Simplesmente a mão puxa, pá, e faz o pizzicato. E aí eu teve esse pizzicato na obra em Mi bemol. E aí eu fiquei muito feliz porque eu não senti vergonha. Eu falei, professor, desculpa. Aí ele, sabia que até que ficou interessante. Pronto. Foi uma das melhores experiências que eu tive enquanto violinista, na maturidade aqui, na minha idade madura, com uma pessoa que não tem distonia, mas que teve um olhar humano e principalmente artístico para aquilo. Eu não me senti julgada, não me senti menosprezada, não me senti
inviabilizada, não. E simplesmente o pizzicato aconteceu e pronto, e a gente riu, e respiramos e fomos tocar de novo, e foi ótimo, e foi muito bom. Então, esse enfrentamento, né, essa falta de vergonha, no sentido de aceitação, é muito importante, é muito importante. E aí, hoje eu entro para tocar assim, sem esse fardo, né? Ai, se acontecer o pizzicato na mão esquerda, e se o dedo não for, se o dedo não for, vai outro. Se o dedo não for, solta lá o ombrinho lá atrás, ó, dá uma soltada aí no movimento, bota o pensamento, pensa na pintura de Chagall, que o dedo já foi. Né? Então, é isso. É isso, não vou me alongar. Imagina, Luciana, um prazer, não a conheci, mas agradeço a... Deixa eu aproveitar que a Luciana está saindo. Ô, pessoal, quem puder abrir a câmera, vamos fazer um print para a gente conhecer a cara de todo mundo, ficar imortalizado as caras da gente. Eu não conheço. Quem puder abrir, né? Eu sei que às vezes não dá. Né? Não sei se a Luciana consegue, o Vinícius abriu antes, não sei se consegue. Lívia, não sei se consegue. Eu abri, mas não estou aparecendo, não. Ó, a Janete. Deixa eu ver. Ai, gente, que bom ver vocês. Que bom, Cleverson, obrigada. você consegue abrir, será? O Cleverson, o Christian. Legal. Tá todo mundo abrindo. Olá. Fazer o print, então. Posso fazer? Posso fazer? 1, 2, 3. Vou até deixar o barulhinho aqui, o Slene também. 1, 2, 3 e... Pronto. Gente, então é isso. Eu agradeço mais uma vez. Não sei se alguém tem mais alguma questão para colocar, que A queira gente conversar. super agradece, Lília. Eu acho que a gente começou a fazer essa discussão, volta e meia vai fazer. Tchau, Luciana, fica à vontade, tá? Vai fazer essas discussões mais e mais vezes, né? Até porque é algo que a gente é um compromisso político, ético e estético, né? Eu acho que é um compromisso triplo aí com a música. E aí acho que essa é uma das conversas, né? Essa primeira fase do Vibrante a gente está fazendo online. Outros momentos também a gente vai tratar do assunto novamente, e outros também, né? Aquilo que o David falou, né? O Cleverson escreveu ali, né? O Cleverson teve outras coisas na vida dele, mas também teve um momento, né? Que o que a Lilian falou faz todo sentido para ele. Então, eu acho que quanto mais a gente puder falar de distonia e falar também de outras experiências, olhar os músicos, né? Aí não gosto de falar musicista, né? Mas as pessoas que tocam instrumentos de uma forma mais humana, né? A gente até brincou aqui no nosso grupo, que eu vou botar uns flyers semana que vem sobre os músicos, né? Mas as perguntas que eu fiz assim cor favorita, poder secreto, né? Lembrar que a gente é gente, né? É pessoa que está ali, né? Então, pessoa como qualquer outra, né? Que tocar é uma parte, né? Tem uma pergunta que né, sobre tocar, e tem uma pergunta que, se você não fosse violoncelista, o que você seria? Né? Porque a gente também tem outros sonhos, outras coisas acontecendo. Então, eu acho que afirmar isso, que é essa humanidade de todas as pessoas, é fundamental, porque a gente, às vezes, acaba não se vendo como ser uns aos outros, né? Não se vê como seres humanos, se vê de outras formas. E se não for para tocar, se não for para viver nesse mundo com alegria, nada faz sentido. Momentos complicados todos nós vamos ter, mas nós temos que ter momentos felizes mais do que momentos complicados. E essa alegria, essa felicidade, a gente constrói coletivamente, com um olhar mais afetuoso também para o outro e para a gente, né? Então, eu acho assim, né, Lília, que hoje a Lília trouxe todo esse sentimento, como o David colocou assim maravilhosamente, né? E esse momento a gente fala de distonia, até o título nem ia ter distonia no título. Eu pensei em fazer uma coisa mais ampla, mas daí todos nós fomos colocando falas com distonia. Aí eu falei, vou botar a minha também, porque a distonia focal do Oliver faz parte de quem eu sou também, né? Como professora de avaliação educacional, etc. e tal. Então, acabou ficando com esse nome, mas a gente pode trazer durante o ano, outros momentos também, eu acho que são importantes. Queria só lembrar vocês que, assim, ó, as pessoas que mais precisam ouvir essa fala aqui, elas não têm coragem, muitas vezes, de estar aqui, tá? Porque
tem o tabu da distonia. Se alguém me olhar, me ver num lugar que estão falando de distonia, podem desconfiar que eu sou distônico. E aquele sintoma que eu tenho ficar evidente. Então, vamos sim, se Lília e David estiverem de acordo, colocar na internet, onde as pessoas que vão procurar podem ver anonimamente, né? Quem tem um problema de saúde, né? Quem tem uma condição, alguma coisa que está impedindo de tocar, sabe que esse movimento, eu brinco aqui, né, entre aspas, de sair do armário, é um movimento muito difícil, muito dolorido, mas também é libertador, né? Mas as pessoas estão em etapas diferentes do processo, né? E é importante que elas se sintam bem, né? Aqui a maioria do pessoal que está aqui, né, nesse momento não é distônico, mas tem inscrições de pessoas distônicas que não tiveram coragem de estar aqui, né? E aí eu vou mandar para todas elas os links, porque é para elas também que a gente está fazendo esse movimento. E a gente super entende. Para o Oliver sair do armário demorou muito tempo. Ele só fez aquele TED que a Lilian falou quando ele já estava bem há 4 anos, né? Então, porque é um fantasma, são os preconceitos, são os tabus, né? Porque muitas pessoas que ouvem você falando, eu sou distônico, falam, acabou então, né? Como os neuros falaram para o Oliver também. Então, a gente tem que ter essa compreensão, esse entendimento, né? E o nosso mundo é brutal, né? A gente aprende a construir os percursos na música, não por uma comunhão em que as pessoas tocam para serem felizes e fazerem arte e se sentirem realizadas, mas, por outro lado, acho que David já falou isso em outro momento, a competição, né? Os desejos de um se firmar em detrimento dos outros, e a gente tem que desconstruir isso tudo, né? Então, em ambientes tão competitivos e tão hostis, a gente não se sente à vontade de se abrir. Então, é importante, né, a gente ter essa gravação, poder mandar para essas pessoas, né? Então, gratidão imensa a Lilian, né, por ter, né, se despido hoje aqui, se vestiu de poesia, né, com os desenhos todos, mas se despiu de todas as máscaras, né, de todos os disfarces, realmente, né, disfarçar, tentar ser aquilo que a gente não está naquele momento, vou dizer assim, é algo exaustivo, é algo que consome uma energia gigantesca, né? Então, que cada vez mais as pessoas se sintam acolhidas e que possam também assumir para si e para os outros, né? Neste momento eu não estou bem. E não estar bem é normal, né? Não estar bem faz parte da vida da gente, né? A Lilian falou essa questão das orquestras, né? O Marcelo hoje não está aqui, mas um dia também ele pode conversar com a gente sobre isso. Como foi difícil ele se afastar da orquestra no momento que era impossível tocar. Né? Os preconceitos, você tá de preguiça, você não quer trabalhar, você tá de nhenhenhé, porque... Mas daí é o momento que você não consegue trabalhar, o momento que você não consegue fazer cachê, porque você tá sem grana, e é o momento que você precisa fazer terapia, é o momento que você precisa parar, né? E aí como é que você faz numa condição de vida em que não é possível diminuir as suas despesas financeiras? Isso tudo, a gente tem que falar sobre isso, sabe? Né? Então, sim. Todos esses preconceitos, todas essas coisas, toda essa rede de apoio. Né? Isso tem que ser minado desses ambientes, sabe? Tem que ser minado, porque um ambiente de orquestra, ou qualquer outro ambiente laboral para o músico, conservatório onde você dá aula, tem que ser não precisa ser acolhedor no sentido do entender, da empatia, mas tem que ter o respeito. É respeito, é uma questão de respeito, porque se você está passando por uma condição física que precisa de uma reabilitação, que precisa de um diagnóstico, é respeito. Você não precisa ter empatia por isso, você precisa respeitar a condição. Né? E eu ouvi absurdos, tipo, ninguém vai sentir falta de ti. E eu vi que não. E aí, sabe que isso me chama a atenção? Eu falo, gente, mas tem quantos bilhões de pessoas no mundo, inclusive... A Índia agora passou a China, não foi? Em população. Há séculos isso não acontecia. Eu falo, gente, mas tanta gente no mundo e eu batendo minha cabeça, sabe? Para conviver com pessoas que estão me negando. Então, vale muito isso, assim, dessa autovalorização humana, sabe? Estejam atentos e estejam perto de pessoas que possam potencializar e potencializem pessoas que estão perto de vocês. Isso é muito importante. Acolham as pessoas.
sabe? Respeitem as dinâmicas de cada um, né? E é isso. Agora, isso não muda o rigor do estudo na arte. Não muda. Às vezes as pessoas pensam assim, então tudo é aceitável. Não, não. Senão a gente não tinha que se debruçar anos e anos para entender como as coisas se processam. Senão não teria que parar aqui para quem foi Chagall, quem é Mozart, quem é, né, Tolstói, quem foi fulano, quem é isso, o que é arte, né? O que é esse movimento no mundo. Então, sejam rigorosos consigo, mas sejam generosos na mesma medida. Exatamente. Lília, muito obrigada, gente. Vamos lá, ali. E a gente se vê novamente no dia 13, né? Dia 13 o Oliver vai falar um pouquinho, até nessa direção da pergunta da Carol, como é que ele se tornou um professor diferente a partir da experiência dele, porque ele começou a ver que coisas que ele aprendeu com a distonia eram boas para outras pessoas que não tinham distonia, né? A Lívia até riu, porque ela lembrou de alguma coisa que fez na aula ali, né? Então, para a gente também pensar nessas aprendizagens, né? Como é que a gente pode ressignificar a música, né? Como disse Lília, né? O caminho é difícil, a gente não tem que sofrer. Mas já que a gente sofreu e a gente aprendeu coisas, por que não, né? Dividir com as pessoas essas coisas que a gente aprendeu. A Lívia quer falar alguma coisa. Lívia, vai lá. Então, né? Na verdade, sou eu, Lígia. Mas tá com o nome... Olha, elas são gêmeas. Ela entra com o nome da irmã. Eu tava achando que era a Lígia, mas eu falei, tá escrito Lívia. Então, Pois deve ser a Lívia. Deve ter me confundido. Quando eu começo a acertar, elas me confundem. Certo. Então, na verdade, eu queria ter mandado um textinho, né? Só que eu não ia saber muito expressar. Mas, assim, eu achei muito lindo o depoimento da Lília e é realmente muito inspirador, né? Hoje, a forma como... teve algumas coisas que ela fez que talvez tenha prejudicado um pouco mais, né? Sobre aquelas da... Não lembro se era tábua ou... As As talas. talas, É. E, assim, é muito interessante ver o jeito que tu aborda em questão de como tu sentiu, né? No caso dos quadros, eu achei muito diferenciado, né? Porque não tem muita gente que saiba expressar de outra forma, sabe? E, nossa, eu achei muito linda a parte do seu filho, eu fiquei até emocionada um pouco. Oh. E eu realmente gostei muito quando tu falou do gurizinho, né, que teve que não sei se foi amputar, né? Ele perdeu o braço. Foi. Mas eu achei muito linda a forma Desculpa. como tu tratou dele. Foi. Eu chorei um pouco. Mas é isso aí. É muito inspirador, né? Tu é muito foda. Uau! Nossa. Somos, viu? Somos. Quando colocar no YouTube, vou ter que botar para maior de 18 anos, linguagem. Somos. Primeiro, obrigada por suas palavras. Prazer conhecê-la. Mas acho que o que faltou também, eu acho que talvez o que falte seja também aguçar a nossa curiosidade, sabe, no mundo. Sabe? Às vezes às vezes eu vou dar aula lá na UFAL, e aí eu levo um monte de livro, coloco assim, sei lá, 20 livros em cima da mesa. Aí eu fico esperando para ver quantas pessoas vão abrir os livros. As pessoas não vão por vergonha. São poucas as que não vão por falta de interesse. Então, muitas vezes a gente não dá o próximo passo por vergonha, por insegurança. Gente, ninguém é seguro o tempo todo. Você acha que um professor que está ali massacrando um aluno, dizendo que ele não serve? Eu ouvi tanto isso na minha vida. Você acha que esse professor ele é o máximo? Não é, não. Ele é alguém muito inseguro, humanamente falando. Ele é alguém que tem a necessidade de pisar no outro para se sentir válido. Isso machuca, mas isso é também um lugar de potência para eu ir para frente, né? Então, não tenha vergonha. Quando você olhar uma obra de arte, procura se ver nela. A gente sempre tem alguma coisa para aprender.
Foi engraçado porque eu vi essa exposição do Chagall. Eu gosto muito da cultura russa. Leio muito literatura russa e tal. Leio, é um país interessantíssimo para se conhecer. Tem uma literatura belíssima, uma poesia libertadora, maravilhosa. Olha, é maravilhoso. E temos excelentes tradutores do Brasil, viu? Com livros bastante acessíveis. E eu fui vendo a exposição e eu falei, gente, a palestra, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu preciso mostrar para as pessoas não a partir de mim, mas a partir do mundo que são elas mesmas, né? Então, por isso o Chagall. E quanto ao meu filho, sim, eu tenho um filho que não conhece a mãe sem distonia. Isso para mim é muito forte. Porque ele valida essa mãe, distônica, que toca. E para ele é a melhor violinista do mundo. Para ele, a melhor violinista do mundo é a mãe distônica dele. Então, esse tipo de acolhimento é divino, realmente. Muito obrigada por suas palavras, muito sensíveis e muito obrigada. Obrigada. Queria também agradecer a Carol pelas perguntas que fez, foram tão bonitas assim, me deu a possibilidade de falar coisas que eu gostaria também de ter dito. Obrigada. Ok, então, pessoal, a gente finaliza agora. Você quer falar palavras finais, então, para a gente ir almoçar? O David já está morrendo de fome. E a Lívia está morrendo de sono. Ah, no fuso horário, né? Está no confuso horário. Então, só quero dizer que a tua fala me representa pessoalmente, né? Que a gente tem aqui uma piada interna, né? Quando a Lívia assistiu ao meu TED, mas essa sou eu. Então, eu digo que esse sou eu também. Muito obrigado, gratidão de coração. E assim, ó, boa parte da galera que está aqui com a gente, Lilian, a gente vai se encontrar pessoalmente, né? Fisicamente, vamos estar junto, né? Na tua vinda aí, né? Encerrando os teus estudos aí, a tua pesquisa de doutoramento. E a gente está muito ansioso, né? A gente quer que você venha aqui conhecer o pessoal pessoalmente. Já estou, já é. Demorou. Então é isso aí. Muito obrigado mesmo. Um abraço enorme. Abraços, pessoal. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.